Olá, aqui é o professor Jorge Pontes. Sejam bem-vindas à nossa aula de metodologia do trabalho acadêmico. Hoje nós vamos abordar os tipos de pesquisa científica. Mais especificamente, vamos dar mais ênfase em enfoques, abordagens, formas e objetivos que a pesquisa científica assume. A primeira coisa que a gente deve ter em mente é justamente a questão do enfoque, né? Por que pesquisamos? Quando nós pensamos em por que pesquisar, existem dois tipos de enfoque que o pesquisador ele vai acabar tomando para si, né? O primeiro enfoque diz respeito a uma pesquisa pura ou uma pesquisa básica, né? Pura ou básica. Essa pesquisa chamada de pura ou pesquisa básica, ela tem como objetivo principal o avanço do conhecimento científico sem uma preocupação imediata da aplicabilidade dos resultados. Ou seja, o que se busca com esse tipo de pesquisa é a ampliação de conhecimentos. Ela, por muitas vezes, serve como base para as pesquisas que são feitas a seguir, que são as pesquisas que nós chamamos de pesquisa aplicada. É o segundo enfoque. Essa pesquisa aplicada ela é realizada com o intuito de resolver problemas ou necessidades concretas e imediatas, né? É voltada à aquisição de entendimentos para aplicação em uma situação específica. Não, como eu disse anteriormente, não raramente, essa pesquisa aí, ela tem como base uma pesquisa pura ou uma pesquisa básica que foi feita anteriormente e a partir dali uma nova pesquisa vai buscar aí resolver problemas ou necessidades concretas e imediatas. Esses são os enfoques, né, que nós temos na pesquisa. Ou a gente tem uma pesquisa pura e básica, que é uma pesquisa na qual nós buscamos uma ampliação de conhecimentos, ou uma pesquisa aplicada, que é realizada com o intuito de resolver problemas e necessidades concretas e imediatas. Quando nós falamos de abordagem, né, ou seja, nós estamos falando da natureza dos dados que nós vamos ter nas nossas pesquisas. Ora, uma das naturezas dos dados que nós podemos coletar são os dados de natureza quantitativa, números, né? Números, estatísticas, foco, né, em medições, uso de estatística, buscar descrever significados a partir desses dados objetivos. Nós fazemos uma racionalização sobre esses dados numéricos, estatísticos, de tal maneira que chegamos a conclusões a partir deles. Ou seja, nós utilizamos aí geralmente dados que são coletados ou diretamente ou indiretamente a partir de fontes estatísticas. Ok? A pesquisa qualitativa, ou seja, de abordagem qualitativa, é uma pesquisa cujo foco dela é a subjetividade, as experiências, as crenças. Então, quando nós fazemos uma entrevista em si, nós estamos tentando pegar algo de subjetivo daquela pessoa, né? Seja uma experiência que ela teve, por exemplo, como aqui na área de saúde, seja uma experiência com respeito ao medicamento que foi tomado, né? Quais foram as reações que ela sentiu ao tomar aquela medicação. Então, isso é uma forma de você coletar dados qualitativos, dados subjetivos, experiências, né? Não utiliza estatísticas, mas utiliza uma análise de discurso, né? De narrativas. Então, nem sempre a gente vai pegar literalmente aquilo que a pessoa está dizendo, mas o contexto na qual aquela pessoa está dizendo isso é que é importante, certo? Bom, um outro ponto importante é que, juntando tanto a pesquisa qualitativa com a quantitativa, nós temos um tipo de pesquisa, um tipo de abordagem de pesquisa, chamado mista, o quanti-quali ou quali-quanti, que a gente costuma falar mais corriqueiramente quali-quanti. Esse tipo de pesquisa é a combinação de ambas. Ideal, por exemplo, para problemas complexos que exigem uma certa profundidade. Ou seja, somente coletar dados qualitativos não vai dizer para mim aquilo que eu preciso saber daquela situação, daquele contexto. Logo, eu preciso de dados qualitativos e
dados quantitativos, dados qualitativos que buscam a subjetividade, a profundidade daquele contexto que eu estou buscando, e dados quantitativos que vão me dar o alcance daquilo que está ocorrendo. Quantas formas de pesquisa? Nós temos diferentes formas de pesquisa. Aqui eu vou dar um destaque a algumas delas. Tá? Nós temos a pesquisa experimental, onde o pesquisador ele manipula variáveis, são ensaios clínicos, né, para testar aquilo que é causa e efeito. Então, muito comum na biomedicina, né, fazer testes de ensaios clínicos randomizados. Então, isso é uma pesquisa experimental em ambientes controlados, manipulando algumas variáveis para entender a causa e efeito. Nós temos também pesquisas não experimentais, onde o pesquisador apenas observa o contexto natural. Não há uma intervenção, não há uma manipulação das variáveis, né? Apenas a observação daquilo que ocorre. Por exemplo, quando eu preciso observar o curso de uma doença causada por um vírus, né? Num determinado organismo, logicamente, um organismo que está em ambiente controlado, né? E que eu estou ali observando como o vírus vai entrar na célula e tal, etc. Então, esse tipo de pesquisa é considerada uma pesquisa não experimental, né? Eu estou ali só fazendo a observação, sem nenhum tipo de intervenção. E existe a pesquisa chamada ex post facto, né, que é uma investigação após ter um fato ocorrido. Por exemplo, agora nós tivemos uma pandemia de Covid e a partir daí nós podemos analisar, né, quais foram, né, as consequências da pandemia de Covid. Isso daí é uma pesquisa ex post facto, né, é o caminho inverso. Parte do efeito que foi observado para a causa e nós aí tentamos estabelecer, né, uma relação de causa e efeito. Nós temos aí partindo do efeito e vamos para a causa. Chama-se ex post facto, certo? Quantos objetivos de pesquisa, né? O que a pesquisa busca em si? Quando a gente fala isso, nós pensamos primeiramente numa pesquisa exploratória, que é o primeiro contato que a gente tem com determinado tipo de conhecimento que nós estamos buscando, né? Assuntos poucos conhecidos, que a gente não conhece muito bem, pouco conhecido, né? Visando aí a gente se familiarizar, formular problemas mais claros, para que a gente, no futuro, a gente possa fazer um estudo mais detalhado. Isso a gente chama de pesquisa exploratória, né? Muito comum, por exemplo, quando a gente faz na sala de aula com os alunos, a gente pede para que ele faça uma pesquisa básica ali, né, exploratória sobre determinado tema. E a partir daquilo que vai sendo coletado ali, nós pensamos em algo mais apurado para o futuro. Isso chama-se uma pesquisa exploratória. Temos uma pesquisa descritiva, né? Descrever, fotografar, retratar, ou seja, olhar aquilo e tentar descrever as características de um determinado fenômeno, uma população, né? Estabelecer uma relação entre variáveis de causa e efeito. Então, esse tipo de pesquisa na qual a gente descreve efetivamente, né? A gente procura descrever aquilo que a gente está observando, aquele fenômeno que está sendo observado, seja numa população em si, ou seja, no caso mais específico, né, das pessoas que trabalham na área de enfermagem e biomedicina, por exemplo, né, observar aquilo que está ocorrendo numa célula, né, ou observar aquilo que está ocorrendo no micro-organismo. Okay? Escrever o livro. Existe a pesquisa também explicativa, né, que busca explicar, procurar o porquê, identificar os fatores determinantes, as causas de um fenômeno, a relação de causa e efeito, explicar essa, não só observar e descrever essa relação de causa e efeito, mas explicar essa relação de causa e efeito, né? Esse tipo de pesquisa, que a gente chama de pesquisa explicativa, ele é uma pesquisa que busca efetivamente o aprofundamento do conhecimento de uma determinada realidade, né? Então, nós já temos ali
uma desconfiança, já temos uma pesquisa anterior, e aí nós vamos aprofundar isso através de uma pesquisa explicativa. Está aí um dos motivos, o objetivo de uma pesquisa. Temos a pesquisa correlacional. A pesquisa correlacional é a pesquisa que ela estabelece relações, né, associações entre duas ou mais variáveis sem afirmar causa e efeito. Nós podemos, por exemplo, dizer que uma determinada variável, estando presente, pode ocorrer um determinado tipo de doença, determinado tipo de morbidade pode estar prevalente também. Mas isso não significa que aquilo efetivamente seja a causa daquela morbidade, né? Ela é correlacional. Existe uma correlação entre aquela variável e aquela causa e aquele efeito. Mas não quer dizer que aquela causa efetivamente é a única e exclusiva causa para aquele efeito, certo? É uma pesquisa que a gente chama de correlacional. Bom, quando nós falamos de aplicações, né, as aplicações são muitas, tanto na enfermagem como biomedicina, medicina e outros cursos da área de saúde, né? A prática clínica, por exemplo, ela pode ser beneficiada aí com uma pesquisa aplicada experimental, né, na qual se pode testar novos protocolos, né, para tratamento de doenças, manejo de determinadas doenças, e a partir dali você tem uma pesquisa aplicada, ou seja, uma pesquisa que visa resolver um determinado problema, e essa pesquisa, além de ser aplicada, ela é experimental, porque está utilizando um determinado procedimento, né, um experimento, uma intervenção naquele local. E daí você pode criar novos protocolos para o manejo, né, de uma determinada doença. Eis aí uma aplicação na prática clínica. Comunidade, né? Nós podemos pensar o seguinte: nós temos um determinado grupo de pessoas onde é muito prevalente a ocorrência de diabetes, né? Tá, e por que que esse grupo de pessoas, essa população, ela tem ali, né, diabetes? E o que que essa população tem de distinto de outras populações para que essa prevalência ocorra? Eu tenho que descrever isso, né? A gente tem que traçar o perfil epidemiológico dessa população, né? Como que é a alimentação dessa população? Como essa população se relaciona, por exemplo, né, com coisas que possam ocasionar diabetes. E aí a gente tem uma pesquisa descritiva, na qual a gente vai ter o perfil epidemiológico dessa população, né, as doenças prevalentes além da própria diabetes, podem ser comorbidades, como por exemplo a pressão alta, pode ser uma comorbidade da diabetes, tá? E uma pesquisa qualitativa, que vai compreender efetivamente o que aquelas pessoas, a partir da sua alimentação, da forma de vida que elas têm, né, como é que você vai conseguir compreender efetivamente o perfil que foi descrito, certo? Então nós temos ali a pesquisa descritiva, que descreve o perfil epidemiológico de uma determinada população, inclusive suas comorbidades, né? E qualitativa, ao mesmo tempo, na qual você vai entrevistando essas pessoas, entendendo como elas se relacionam com fatores que podem ser fatores de risco para aquelas comorbidades e morbidades que estão descritas no perfil epidemiológico, certo? Aí uma pesquisa que influencia dentro de uma determinada comunidade. Gestão e processo de trabalho, né? Nós podemos fazer uma pesquisa correlacional na qual, veja lá, na qual não existe ali uma relação, não se pode afirmar uma relação de causa e efeito, mas nós podemos dizer que está presente, né, um fator de risco para determinado efeito. E aí, a partir dessa correlação, nós podemos buscar uma explicação. Por exemplo, a relação entre burnout da equipe e erros de medicação. Vamos pensar aí numa equipe de enfermagem, né? E vamos ver que essa equipe de enfermagem ela pode estar cometendo erros aí na hora de ministrar a medicação conforme as prescrições.
o que acontece, né? Esse grupo pode estar tendo aí uma prevalência de burnout. Tá, como que a gente vai fazer aí? Primeiro a gente tem que ver se existe essa correlação, o burnout e erro de medicação. Ah, existe. Vamos tentar explicar como que o burnout e esses erros de medicação eles se relacionam de uma certa forma, não sendo o burnout a única causa dos erros de medicação, certo? Então, não existe aí uma relação causa e efeito clara, mas a gente tem uma correlação entre um fator e outro fator, uma variável e outra variável, né? E essa relação entre uma variável e outra variável pode ser uma explicação, né? E aí entra a questão explicativa para a ocorrência desses erros de medicação, certo? Bom, era isso que eu queria colocar para vocês, né? Basicamente, espero que vocês apresentem suas dúvidas. Nós temos na sala SAP aí a nossa matéria completa, tem lá o texto, né? E a gente se vê numa próxima aula. Grande abraço.